Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Abra aí a Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 8. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 8. Quero ler aqui alguns versículos com você. Daqui a alguns minutos estaremos aí recebendo 2022. E eu sei que Deus não precisa de um calendário para te abençoar, amém? Deus não precisa de um calendário para mudar a nossa história. Mas nós vivemos em um tempo que é marcado, por ciclos, por horas, por dias, por semanas, por meses, por anos, por décadas. Então eu quero que nessa noite você fique aí atento à palavra que Deus tem, para o nosso coração. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 8, vamos ler no versículo 7 primeiro. Vamos lá, Gênesis capítulo 7. Vamos aqui, quero que você mantenha a Bíblia aberta, nós vamos ler alguns textos no livro de Gênesis. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 7, quero ler aqui o versículo 1 em diante. Gênesis capítulo 7, a partir do versículo 1 diz assim: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Apenas esse versículo aqui, você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. A história de Noé e a arca é uma narrativa bíblica conhecida por todos nós. Se você cresceu em lar cristão e você frequentou escola bíblica dominical e frequentava cultos, com certeza a história de Noé e a arca não é uma história estranha para você. Homens, mulheres, jovens, crianças, todos conhecem a história deste homem que obedeceu a Deus, num tempo que ninguém mais queria ouvir Deus. E o tema dessa palavra é sobrevivente da tempestade, Storm Survival. Diga para o seu vizinho: você é um sobrevivente da tempestade. E essa palavra nessa noite é para todos aqueles que já enfrentaram algum tipo de tempestade na vida, ou estão nesse exato momento no meio de um dilúvio. Nós temos acompanhado e sabemos que esses últimos anos, esses últimos 2 anos não foram fáceis para muita gente. Perdemos pessoas que nós amávamos, algumas de forma miraculosa passaram da morte para a vida e enfrentaram tempestade, enfrentaram um dilúvio. E eu quero nessa noite profetizar e declarar que você que enfrentou uma tempestade, ou que você está ainda enfrentando uma tempestade, Deus tem algo extraordinário para a tua vida. Você vai entrar num novo tempo, vai entrar numa nova estação. E nós temos declarado aqui na Life Point que 2022 será o ano da porta aberta. E quando nós falamos de arca, a arca tinha o quê? Uma porta. Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, no versículo 8 diz assim: Olha, conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar, amém? Então nós temos visto muitas pessoas em dificuldades, enfrentando tempestades, ou enfrentando algum dilúvio na vida, porque entraram por algumas portas que Deus não disse que ela deveria entrar. E aí está passando por uma tempestade, por um dilúvio. E a Bíblia nos afirma que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então se você entrou por uma porta e essa porta está sendo fechada na tua cara, é porque não foi Deus que abriu. Se a porta que você passou por ela, e se você está num ambiente de uma porta que você entrou e algo não está acontecendo da forma que deveria, você pode ter convicção de que não foi Deus que abriu. Porque se a porta está sendo fechada, não foi Deus que abriu, porque a porta que Deus abre
ninguém pode fechar. E a que ele fecha também, ninguém pode abrir. Então, esse ano de 2022 para nós será o ano da porta aberta. E todos os anos eu busco uma direção de Deus e nós nos movemos por essa palavra, nós nos movemos de acordo com o que o Espírito de Deus, ele revela ao meu coração. E esse ano eu tenho certeza que Deus ele deu essa direção, não foi por acaso. Eu quero que você repita algo comigo, diga comigo assim: Deus tem uma porta aberta para mim. Diga, Deus tem uma porta aberta para mim. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E quando nós olhamos para a história de Noé, você viu aqui que Deus ele viu que a humanidade havia se corrompido. Na verdade, o texto diz, que Deus se arrependeu, de ter criado o homem. Mas isso aí é uma linguagem humana. Isso é uma linguagem que eu e você falamos. Porque Deus ele não é homem para que se arrependa, nem filho, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus ele não se arrepende daquilo que ele faz. Mas Deus ele olha para a terra e ele viu que o homem tinha se corrompido. Imagina Deus olhando para a terra na época e tentando encontrar alguém que pudesse obedecê-lo. E aí o versículo 1 de Gênesis 7 diz que o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Imagina Deus olhar para você e ele encontrar o único justo da geração em você. Ou seja, Deus ele dá uma direção para Noé, você conhece a história, e eu quero falar algumas verdades com você, baseada nesse texto. Nós precisamos tomar cuidado, como eu já disse, para não levarmos desafios de uma estação para outra estação. Agora, você imagina Deus chamando Noé, porque Noé era um homem o quê? Justo. Imagina Deus olhando para a terra hoje. Imagina Deus decidindo destruir a terra. E eu confesso para você que os dias que nós vivemos são piores do que os dias de Noé. A Bíblia diz que assim como foi no dia de Noé, assim também vai ser a vinda do Filho do Homem. Então não se iluda, o tempo do fim está chegando. Jesus está prestes a vir, porque nós estamos vivendo dias piores do que os dias de Noé. E 2022, para vivermos essa palavra da porta aberta, existe algo que nós vamos ter que exercitar muito, que é a nossa fé. Nós vamos ter, esse ano de 2022, que exercitar a nossa fé de uma forma que nós jamais exercitamos. Nós vamos ter que crer nas promessas de Deus para nossas vidas. Eu não sei se você percebeu, mas a cada dia que passa, está mais difícil exercitar a nossa fé. As pessoas, elas estão esfriando na fé. As pessoas estão aceitando coisas inaceitáveis, elas estão aceitando, dia após dia. Então eu quero que você entenda que as portas que Deus quer que você passe por elas, você vai ter que exercitar a sua fé. Assim como Noé, ele foi chamado por Deus, assim como Deus viu Noé um homem justo. A palavra justo significa uma pessoa reta, uma pessoa que exercita a justiça, uma pessoa que ela não negocia aquilo que não pode ser negociado. Então, quando eu olho para Noé, eu fico imaginando quando Deus ele chega para Noé e Deus dá uma direção para Noé. E eu quero compartilhar algumas verdades com você, baseado nessa história. A primeira verdade que eu quero que você entenda é que as portas que Deus abre vai exigir de cada um de nós algum tipo de sacrifício. Todos nós gostamos de porta aberta, né? Então, quando você vai numa igreja que é uma igreja profética, o que você mais vê é chave, porta, mala. Estou vendo uma mala, né? Estou vendo uma... Meu Deus, estou vendo uma porta, porta aberta demais, então chave. Então a gente ama porta aberta, né? Porque
O que é uma porta aberta? Uma porta aberta, ela pode nos levar a um novo destino. Uma porta aberta pode nos levar a novos lugares. Uma porta aberta pode nos dar direção. Então, não é assim que a gente sempre ora? Senhor, abre uma porta para mim. Quem já orou assim? Vocês não oram não, gente? Mas ninguém ora aqui? Quem aqui já orou dizendo, Senhor, abre uma porta para mim? Glória a Deus. Todos nós, em algum momento de dificuldade, nós pedimos para Deus abrir o quê? Uma porta para a gente. Porque a porta, ela dá a ideia de um tempo novo, de um novo lugar, de estar colocando a gente na rota do nosso destino. A primeira verdade que eu encontro na história de Noé é que as portas que Deus abre vai exigir de cada um de nós algum tipo de sacrifício. Agora, você quer portas abertas em 2022? Quantos aqui querem portas abertas? Está disposto a pagar o preço? Está disposto a pagar o preço? Está disposto a sacrificar alguma coisa? Para caminhar pelas portas que Deus abre, é necessário obediência. Gênesis capítulo 6, nos versos 17 e 18. Gênesis capítulo 6, abre sua Bíblia e acompanhe comigo. Gênesis capítulo 6, versículos 17 e 18, diz assim, olha, eis que vou trazer, Gênesis capítulo 6, versos 17 e 18, eis que vou trazer águas sobre a terra, versos 17 e 18, travou, eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e a mulher dos seus filhos. Deus, ele encontrou em Noé um homem justo, e ele disse, eu vou destruir a terra, mas eu vou poupar você e a sua família. Deus estava chamando Noé e a família para viver uma grande aventura. Quando existe uma porta que Deus abre para nós, vai exigir sacrifícios de nós. Às vezes Deus vai exigir que você viva uma grande aventura. E essa aventura, muitas vezes, ela vai colocar você e a sua família numa posição que talvez você não vai entender naquele momento. Alguém aqui já viveu essa experiência? Alguém aqui já entrou por uma porta que Deus ordenou que entrasse e teve que sacrificar alguma coisa? E alguns até hoje aqui estão vivendo uma grande aventura, porque decidiram o quê? Obedecer a Deus. O versículo 22 de Gênesis capítulo 6, ele é fantástico, porque o versículo 22 diz o quê? Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. O nosso problema é que quando Deus dá uma direção, a gente quer questionar Deus. Mas Deus tem que ser assim? Deus tem que ser desse jeito? Deus não pode ser de outro jeito. A gente sempre quer dar um jeitinho. A gente pede para Deus abrir a porta, e quando Deus dá a direção do que nós devemos fazer, nós queremos dar um jeitinho, porque nós não queremos sacrificar. Muitas vezes Deus, ele vai nos dar direções, vai nos colocar em portas que talvez nós não gostaríamos de entrar. Eu já entrei em portas que Deus pediu para eu entrar, eu obedeci, e lá dentro desse ambiente eu questionei muito a Deus. Porque o sacrifício é muito grande, obedecer nem sempre é fácil. E eu quero que você entenda que o favor de Deus, ele vem quando nós somos obedientes. Quando Deus fala e nós fazemos exatamente como Ele ordenou. O texto aqui diz, versículo 22 de Gênesis 6, que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Você está disposto a sacrificar alguma coisa? Você está disposto a pagar o preço? A obediência é um preço que nós pagamos. E eu estou há 20 anos nos Estados Unidos, eu decidi obedecer. Se eu fosse ver a minha própria vontade, se eu fosse ver aquilo que acontece à minha volta, talvez hoje eu nem estaria aqui
no altar. Talvez hoje eu nem estaria em um prédio de uma igreja virando um ano na presença de Deus. Agora, é muito mais fácil a gente abrir mão daquilo que Deus tem para a gente para viver os nossos próprios sonhos, não é verdade? Muitas pessoas, elas decidem não viver aquilo que Deus estabeleceu para ela, porque o preço para se pagar é muito alto. E nós muitas vezes não queremos pagar o preço. Então eu quero que você entenda. Primeira coisa que você precisa entender é que o favor de Deus não é algo que você compra no Amazon. Hoje é muito fácil comprar tudo que a gente quer comprar no Amazon. Quero dizer para você que o favor de Deus você não compra no Amazon. E muitas vezes nós temos que esperar o momento certo de sermos favorecidos por Deus. Esses dias eu tenho estado em um prédio com elevador, sempre tem ido muito a um local aí que tem um prédio, né, e estou indo para o 15º andar, sempre indo e voltando. E esses dias eu tive uma experiência interessante, porque é um apartamento que nós compramos e nós estamos fazendo uma reforma no 15º andar. É muito complicado você reformar um apartamento no 15º andar. E aí eu estava lá com uma pessoa e nós apertamos o elevador. E o elevador travou, acho que foi no apartamento 8. E eu falei, calma aí, mas está demorando. Eu olhei no relógio, não tinha um minuto. Não tinha um minuto que a gente tinha apertado o botão ali para o elevador descer, a pessoa já estava nervosa. Está demorando. E aí eu comecei a ter uma experiência, o Espírito Santo começou a falar muito comigo ali. Às vezes o apertar o botão de um elevador é como fazer uma oração. Você faz uma oração e você quer a resposta imediata. E aí eu apertei o botão, aí você vai vendo, né? Porque você vai vendo o elevador, né? Aí vai no 10, no 9, aí no 8, parou. Aí você estava animado, aguardando o elevador chegar para você subir, aí parou. E aí eu falei, calma, poxa, está demorando. Aí a pessoa foi e falou assim, vamos subir pela escada. Eu falei assim, não, fica tranquilo, eu não vou esperar. Vamos, 15 andar, vou subir 15 andares de escada. E estava com as coisas para carregar ainda. Ela falou assim, vamos subir. Eu falei, não, espera, calma. E ela falou, está demorando muito. Aí passou uns 2, 3 minutos, o elevador parado ali no 8, que não chegava. A pessoa foi e subiu pelo elevador. Na hora que ela subiu ela subiu pela escada. Na hora que ela subiu pela escada, o elevador começou a descer. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lobby, garagem. Aí ele abriu, eu entrei. Aí eu subi. Eu cheguei lá em cima, fiz um café. Estou tomando o meu café. A pessoa chegou. Rapaz, eu não sabia que ia subir 15 andares de escada. Falei, pois é, você não teve paciência. Nós dois estávamos no mesmo lugar, esperando a mesma coisa. Você não teve paciência e eu cheguei primeiro. O favor de Deus é necessário você ter paciência. Não adianta apertar o botão do elevador, vai ter momentos que vai parar e você fala, meu Deus, está demorando. Parou lá na casa do pastor Gleidson, não chega. Olha, aí chegou o grincar na casa do fulano, mas o meu não chegou. Por que o correio deixou o grincar dele e não deixou o meu? Você aperta o botão e você quer a resposta na hora, mas o favor de Deus, ele vem no tempo de Deus. Você não compra o favor de Deus no Amazon. Não adianta nem ter conta Prime. Não adianta ter conta Prime porque não vai chegar. O favor de Deus, ele não vem pelo número de seguidores que você tem no seu Instagram. O favor de Deus, ele não vem pela quantidade de likes que você recebe no seu Facebook. Não dá para encontrar o favor de Deus numa busca no Google. Estou fazendo um merchan. Mas o favor de Deus não é algo que você encontra na esquina. O favor de Deus você não encontra no Walmart. Não é algo que você vai sair por aí buscando. Veja o que diz aqui Gênesis 7:1. Então o Senhor disse a Noé,
entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Deus, ele favorece aqueles que são justos. Quer ser favorecido por Deus? Seja justo. O que significa ser justo, pastor? É ser íntegro, é ser correto, é ser honesto, é ser piedoso. Nós queremos o favor de Deus, mas nós não entendemos o valor da justiça. Eu não entendo crente que vem para os Estados Unidos e pede as pessoas para trabalhar para eles e não pagam. Se eu pedir para alguém levantar a mão aqui que tem dinheiro para receber, talvez a metade aqui vai levantar a mão. Aí ele quer o favor de Deus, mas ele não sabe o que é ser íntegro. Ele vai nas lojas, ele compra as roupas, ele usa e ele vai e devolve. Nesse fim de ano agora, eu faço ideia quantos paletó ele comprou para usar na festa e vai devolver a segunda. Quantos vestidos foram comprados para passar o Réveillon, a pessoa nem tira a etiqueta, porque eu já vi irmã com etiqueta no vestido. Nem tira a etiqueta do vestido. Aí vira o ano e vem profetiza. Ah, meu Deus, vai ser o ano da porta aberta. Aí vem, profetiza e com a etiqueta no vestido. Aí na segunda vai lá e devolve. E alguns têm coragem de falar: não, pastor, não compre isso não. Como nós queremos ser justos diante de Deus se nós não somos íntegros? Se nós não somos piedosos, se nós não somos honestos, se nós não somos corretos. Noé, ele não se corrompeu no meio de uma geração ímpia. Por isso Deus olha para a terra e diz assim: olha, eu vou abrir uma porta para você e a sua família. Quando nós entendemos o que é ser justo, e nós entendemos o que é o favor de Deus, nós vamos aguardar o tempo certo. As portas que Deus abre vai exigir de cada um de nós algum tipo de sacrifício. Você está disposto? Parece que é tão difícil ser íntegro hoje. Parece que é tão difícil ser correto, ser justo, respeitar as pessoas, pagar aquilo que a gente deve. Nós queremos portas abertas, mas nós não queremos ser justos diante de Deus. A primeira verdade que nós precisamos entender é que para ser justo você vai ter que fazer algum sacrifício. Amém? Está disposto? Amém? Estou ouvindo um amém. Irmão, para fechar ciclo, não, eu vou massagear você não. Não sou Augusto Cury não. E nem Tiago Brunet. Quer entrar um ano com portas abertas? Aprenda o valor da integridade. A segunda verdade que eu entendo aqui nesse texto é que Deus sempre tem uma porta aberta para o justo no meio da tempestade. Então, se você está passando por uma tempestade, se você está enfrentando algum dilúvio, mas é justo, Deus sempre tem uma porta aberta para o justo. Amém? Essa é a segunda verdade que nós encontramos aqui. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e nora foram honrados por Deus e guardados em meio à tempestade. É interessante que eu não vi as sogras. Brincadeira, gente, brincadeira. É porque sogra não é da família. Não, gente, brincadeira. Cadê minha esposa? Noé, a esposa, os 3 filhos e as esposas dos 3 filhos foram guardados por Deus em meio à tempestade. Porque Deus disse que guardaria. Deus tem um compromisso com a tua família. Deus tem um compromisso com os teus filhos. Deus tem um compromisso com os filhos dos teus filhos. Deus tem um compromisso com os filhos dos filhos dos filhos dos teus filhos. É uma promessa de Deus para a tua casa.
Então, se você é justo, existe uma geração que vai seguir os seus passos. Aí nós encontramos hoje aí uma geração que você não sabe o que eles são, mas quais os passos que eles estão seguindo. Eu vejo muitos pais trabalhando para gerar uma herança para os seus filhos. Quem trabalha por dinheiro, trabalha por herança. Agora, quem trabalha por propósito, trabalha por legado. Herança é aquilo que você deixa para as pessoas. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Você precisa entender o que é herança e o que é legado. Ou você vai trabalhar para deixar herança para as pessoas, ou vai trabalhar para deixar um legado. Ou seja, você vai deixar algo nas pessoas. Noé entendeu isso. Deus olha para a terra e ele não via nenhum homem justo além de Noé. A maioria das vezes, antes de sermos honrados por Deus, nós vamos enfrentar algumas tempestades. Alguns dilúvios vão vir sobre as nossas vidas. Agora, se nós queremos receber o favor de Deus, nós devemos ser justos diante de Deus e justos diante dos homens. Eu sempre falo, viva uma vida de tal maneira que se tiverem que falar mal de você, vão ter que mentir. Vão ter que mentir a teu respeito. Porque a inveja é uma desgraça, gente. A inveja, ela vem de pessoas que não conseguem cumprir o propósito na vida delas. E elas não conseguem ver as pessoas que estão rompendo. É natural, gente. Aparece com um carro novo aí, você vai ver quem é seu amigo e quem não é. Não é verdade? Começa a prosperar, começa a se dar bem. Tem pessoas aí que você não pode nem compartilhar as suas conquistas, que elas já viram seus inimigos. Então nós precisamos entender que para ser honrado por Deus, nós vamos ter que ser justos diante de Deus e justos diante dos homens. A honra é um princípio que expõe o nosso caráter. Você quer conhecer o caráter de alguém? Olha como que é a vida dessa pessoa diante das outras pessoas. Ela honra pai e mãe, ela honra líderes, ela honra os amigos. O caráter ele é exposto quando nós entendemos o valor da honra. E nós vimos aqui que Deus sempre tem uma porta aberta para o justo no meio da tempestade. Deus sempre favorece o justo. Diga comigo, Deus tem uma porta aberta para mim. Sempre há tempo de colocar Deus nos nossos projetos. Ah, pastor, 2021 vou falar para você, não foi um dos melhores anos mesmo, não. Eu fiz umas coisas erradas aí, mas sempre há tempo de trazer Deus para dentro dos nossos projetos. O fato de ter vivido algo errado até o momento, você não precisa seguir para o próximo ano fazendo a mesma coisa, senão você vai repetir o quê? O ciclo na tua vida. Terceira verdade que eu entendo com a história de Noé é que as tempestades da vida são passageiras. Nós moramos na Flórida. Aleluia. A Flórida é o lugar mais parecido com o Jardim do Éden que eu conheço. E aqui no verão tem as tempestades, né? A tarde, toda tarde chove. As tempestades da vida, elas são passageiras. Não se impressione se você está no meio de uma tempestade, né? Nós vivemos aí dias difíceis, né? Parece que enfrentamos um dilúvio. E aí o texto diz da palavra de Deus que Deus ele se lembrou de Noé. Gênesis capítulo 8, dos versículos de 1 a 4, Gênesis 8, de 1 a 4, diz que Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos que estavam com ele na arca, e enviou então um anjo sobre a terra e as águas começaram a baixar. Diga comigo, Deus vai se lembrar de mim. Você pode estar enfrentando a maior dificuldade, mas Deus ele vai te guardar no meio da tempestade. Deus ele não livrou Noé do dilúvio, mas ele guardou Noé e a sua família em meio ao dilúvio. Ou seja, Deus sempre tem uma porta aberta para nos guardar, para nos proteger em meio ao dilúvio. Amém? Então Deus aqui se lembrou de Noé. Então nós precisamos entender que
por mais difícil que tenha sido a nossa história de 2021, eu tenho certeza que Deus não se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu dos meus sonhos. Deus não se esqueceu dos meus projetos. Deus não se esqueceu de mim. Ainda que eu esteja enfrentando algumas tempestades, Deus ele vai se lembrar de mim e Deus vai se lembrar de você. Pode bater no ombro do seu vizinho aí e diga para ele: Deus vai se lembrar de você. Aleluia. A quarta verdade, isso, acorda ele aí. Bate no ombro, acorda ele aí e diz: ó, Deus vai se lembrar de você. Meu Deus. A quarta verdade, gente, vamos lá. A quarta verdade que eu aprendo com essa história de Noé é que você precisa ter coragem para ir onde ninguém nunca foi. Aleluia. Tem algum corajoso aqui? Você precisa ter coragem para ir onde ninguém nunca foi antes. Deus ele pede a Noé para construir uma arca. Alguém já tinha construído uma arca naquela época? Alguém já tinha construído um barco? Alguém já tinha visto um barco? Alguém já tinha visto uma arca? Alguém sabia o que era uma arca? Agora nós precisamos ter coragem para ir onde ninguém foi antes. Agora, quando Deus te pede para construir coisas, Deus ele vai te dar o quê? O projeto. Tem muita gente construindo coisas que Deus não pediu para construir. Olha aí. Porque quando Deus pede para nós construirmos algo, Deus ele vai nos dar o quê? O projeto. Deus falou para Noé exatamente como seria a arca, a dimensão da arca, qual o tipo de material que ele iria usar. Agora eu olho hoje, eu vejo tantas pessoas tentando construir a própria história. E Deus, ele quer que a gente viva a história que ele já construiu para nós. Existe alguém aqui que Deus já te pediu para fazer coisas que você nunca fez? Alguém? Não? Ninguém aqui? Deus nunca te pediu para fazer algo que você nunca fez? E você não teve coragem de fazer, né? Deus vai nos pedir para fazer coisas que ninguém nunca fez. Foi o que ele fez com Noé. Noé fez algo que ninguém tinha feito antes. Esse é o problema da humanidade. Nós queremos resultados sem fazermos coisas. Verdade? Nós queremos ficar milionários jogando no cassino aí, né? Tem crente que joga todo dia. Quer ficar, eu falei mesmo. Quer ficar milionário jogando ali, fazendo uma fezinha, né? Jogando no cassino. No Brasil era o jogo do bicho, né? Jogar no bicho, na loteria. A trabalhar, gente. Trabalhar. Vamos buscar um projeto de Deus, né? Meu pai. Agora, fazer algo que nós nunca fizemos antes exige o quê? Coragem. É por isso que você vê algumas pessoas avançando. Mas, gente, chegou aqui ontem. Já estou aqui há 10 anos. Ele chegou aqui ontem. Teve coragem de fazer o que você não teve nos 10 anos. E não é por falta de Deus falar, porque Deus fala o tempo inteiro com a gente. Noé, ele teve coragem para fazer algo que ninguém tinha feito. Imagina naquele tempo, Deus chamou Noé, dá uma palavra, uma direção para Noé. Noé mexeu com toda a sua estrutura, com toda a sua família. Noé mudou, né, o seu estilo de vida para obedecer uma palavra de Deus. Aí Deus fala para você: larga o seu trabalho e vem me servir. Você é ruim, hein? Olha, para o que você está fazendo, vamos fazer isso aqui. Ah, não, Senhor, agora não dá. Deixa eu terminar aqui primeiro, depois eu faço. Nós queremos resultados sem mudarmos as nossas ações. Então 2022, o ano da porta aberta, é um ano que nós devemos ter coragem para fazer coisas que nós não fizemos em 2021. Não perdoou em 2021? Tenha coragem de perdoar. Liga para a sogra aí, fala: ó, minha sogra, perdoa aí, me libera. Liga para aquelas pessoas que te magoaram. Agora, falando sério, a falta de perdão, irmãos, ela tem fechado portas para muitas pessoas. O ódio, a falta de relacionamento. Deus pede a Noé para fazer algo que ele nunca tinha feito. E foi algo, fazer uma arca não era algo tão simples.
é verdade? Construir para a época, era uma obra de engenharia. Assim, hoje, se Deus pedir para fazer uma arca, já é complicado, porque tem Home Depot, né? Tem tudo aí, irmão. Agora imagina naquela época, você fazer um barco daquele tamanho. Agora, o que nós precisamos entender é a quinta verdade que eu quero que você aprenda. Que aquilo que você está construindo agora vai determinar o que você vai viver amanhã. Vou repetir. Aquilo que você está construindo agora vai determinar aquilo que você vai viver amanhã. A arca estava sendo feita para salvar o quê? Noé e a família. Imagina se Noé fala, olha, não, eu não quero fazer. Eu não quero construir isso, vai dar muito trabalho. Mais de 100 anos para fazer um negócio desse aí, estou fora. O que queria acontecer? Todos iriam morrer no dilúvio, inclusive Noé e a família dele. Agora, quando Deus te pedir para construir algo, ainda que você não entenda a dimensão disso, saiba que aquilo que Deus ele pediu para você construir, e você em obediência construiu, vai proteger você quando a tempestade vier. O dilúvio ia vir, a chuva ia vir, a tempestade estava a caminho. Mas quando você confia em Deus, você começa a construir hoje. Quando Deus te dá uma palavra, você começa a preparar-se hoje para aquilo que vai acontecer amanhã. Aí você não entende quando o Espírito Santo te acorda de madrugada e pede para você orar, ora aqui, levanta o clamor. Aí tem algo que Deus quer te livrar, ou livrar alguém da tua família lá no Brasil. Aí o Espírito Santo está te incomodando para você orar. Você está construindo algo para o que vai acontecer ainda. Deus ele está te preparando, você vai construir agora. O que você constrói hoje vai determinar o que você vai viver amanhã. Amém? Então nós precisamos entender essa quinta verdade, que aquilo que você está construindo agora vai determinar o que você vai viver amanhã. Vem comigo aqui para a história de Noé. Começou a chover. Diga comigo, começou a chover. Vai existir momentos com que era só uma especulação, vai acontecer. Ah, o furacão, não tem nada a ver. Olha, vai vir um furacão, prepara. Não, furacão. Já mora aqui há muitos anos. Não vem. Aí ele começa a vir. Aí começa a falar, olha, está na velocidade, 300 milhas por hora. Aí o pessoal, não, gente, vai ser nada, é só não, isso não vai vir não, furacão. Eu estou falando isso porque a nossa história aqui é do sul da Flórida. Você conhece a história. Começou a chover. E a chuva durou 40 dias e 40 noites. As águas, elas se elevaram e a arca ficou acima da terra. Não existia na terra nenhum lugar onde a arca poderia estar. Foi água, só água, água, água. 40 dias e 40 noites choveu. As águas subiram até 7 metros acima das montanhas. É o que Gênesis capítulo 7 nos diz. Agora eu quero que você entenda comigo. Diga assim, choveu. Diga, choveu. Choveu, mas existiu uma porta que foi aberta para Noé. E você conhece a história, tem até os filmes, né? Tem até os filmes aí que o anjo vai e fecha a porta. Aí começa a chover. Aí o povo querendo subir na arca. O povo querendo entrar. E eu fico imaginando, irmãos, a aflição de Noé. Porque Noé era um homem justo. Noé era um homem íntegro. E eu imagino Noé vendo pessoas que ele conhecia querendo entrar na arca. Ou ouvindo, ele não dava para ver, mas ouvia o grito das pessoas, ou ele se lembrava, poxa, essa pessoa, poxa, eu preguei tanto, olha, eu falei tanto que ia chover, ninguém acreditou em mim, mas choveu, diga, choveu. Vai existir coisas que você está falando para os seus amigos, para os seus familiares, e eles não estão te ouvindo. E você fala assim, já desisti, não vou falar mais. Alguém já disse isso? Agora eu não falo mais, parei. Mas vai ter um momento que a chuva vai vir. Ou aquilo que você está dizendo que iria acontecer, vai acontecer. Choveu.
Só que Noé estava protegido dentro da arca. O dilúvio veio, a tempestade veio. Noé e sua família foram guardados dentro da arca. O texto diz que as águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Agora eu quero que você entenda algo aqui nessa noite. Gênesis 8, capítulo 4. Gênesis capítulo 8, versículo 4 diz que no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. A arca pousou nas montanhas de Ararat. Ararat era a maior montanha daquela época, que havia sido coberta pelas águas do dilúvio. Aí as águas baixaram, diga comigo, choveu, mas as águas baixaram. Aonde a arca foi parar? No alto da montanha. Olha bem o que vai acontecer com você, eu quero profetizar sobre a tua vida essa palavra. Quando as águas começaram a subir, aonde a arca estava? Quando as águas começaram a subir, a arca estava aqui. As águas subiram, quando as águas desceram, a arca estava onde? Onde as arcas estavam? A arca estava lá em cima. Eu quero dizer que tem muita gente hoje que está olhando para você, está vendo você numa posição muito inferior. Mas as tempestades vão levar você para os lugares altos. São as tempestades que vão colocar você acima. Aquelas pessoas que viram você aqui embaixo, elas vão olhar para você aqui em cima e elas vão dizer: olha, é o Adriano. Ele sobreviveu à tempestade, mas ele estava morto, ele estava lá embaixo. Aí eu quero dizer que as tempestades, elas nos preparam para as alturas. Os dilúvios da vida, os problemas da vida, nós podemos até estar embaixo quando nós entramos nele, mas Deus, ele nos guarda em meio aos problemas, e quando os problemas terminarem, nós vamos estar onde? Aqui em cima. Antes da chuva cair, a arca estava embaixo. Mas depois de 150 dias, quando as águas baixaram, a arca estava aqui em cima. E eu quero dizer que aquilo que você está passando agora, essa tempestade, ou esse dilúvio, esse problema, ou se está chovendo na sua vida, se o seu barco está balançando, tenha paciência. Parece que vai ser o fim, parece que nada vai acontecer na tua vida, mas eu quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã, que as águas estão baixando, as águas estão baixando, e quando as águas baixarem, a porta que Deus abriu para você, para te proteger, ela vai ser aberta. Porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Aquele fecha também, ninguém pode abrir. Quando a tempestade começou, você estava aqui embaixo. Mas agora você está onde? Aqui em cima. Então eu quero que você entenda isso. Que quando nós entendemos o valor das provações, entendemos o valor de ser justo, nós vamos ser honrados por Deus. A sexta verdade, eu quero terminar aqui, é quem você está seguindo no meio da tempestade. Quem você está seguindo no meio da tempestade? A Bíblia diz que depois que as águas baixaram, Noé soltou primeiro um corvo. Só que o corvo ficou dando voltas e não entrou. O corvo, ele é um animal que ele vive da morte. Ele procura coisas mortas. Então primeiro Noé soltou o corvo para ver se esse corvo iria encontrar alguma coisa morta ou traria algum sinal para ele. Quem você está seguindo no meio da tempestade? Só que quando Noé soltou o corvo, esse corvo ficou dando voltas. Noé, ele não seguiu o corvo. Ele não abriu a porta para seguir o corvo. Aí esse corvo nem voltou, porque o corvo é um animal que se alimenta de coisas mortas. E eu olho para a terra hoje, eu vejo muitas pessoas seguindo corvos, seguindo pessoas que gostam de se alimentar da desgraça dos outros, gostam de se alimentar das piores coisas que estão acontecendo na terra. Então você, no meio da tempestade, quando as águas baixam, quem você está seguindo? Você está seguindo um corvo? Ou você está seguindo a pomba? A Bíblia diz que Noé, ele soltou também o quê? Uma pomba. Ela foi e voltou.
Depois de 7 dias, Noé solta a pomba novamente. A pomba vai e ela volta. Aí dessa vez ela vem trazendo o quê? Um ramo de uma oliveira. Porque a pomba, ela representa o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele gosta de coisas vivas. Então ali existia uma planta que ela nasceu e ela estava viva. E essa pomba, ela volta e ela traz. E aí depois de 7 dias, Noé decide o quê? Abrir a porta da arca, né, que Deus abriu para ele, e ele saiu por essa porta. Quem você está seguindo no meio da tempestade? Você está seguindo os corvos, ou você está seguindo a pomba? Ou você está seguindo o Espírito Santo? A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Agora nós precisamos entender quem são as pessoas que nós estamos seguindo. Quem são as pessoas que nós estamos buscando conselhos? 2022 está chegando, há alguns minutos já. Eu já quero até convidar os diáconos para vir aqui à frente. Nós vamos terminar essa palavra e nós vamos estar ceando. Mas antes eu gostaria de desafiar você. Hoje essa história de Noé é uma história conhecida de todos nós. E nós sempre ficamos imaginando que lições nós podemos tirar da vida de Noé. Então nessa noite nós aprendemos algumas lições importantes. A porta vai abrir para você. Agora, quando a porta da arca abrir, é um sinal de que você foi um vencedor. Deus, ele te guardou porque você era justo. Você foi obediente. Agora a porta vai abrir. O que é que você vai fazer? Depois que Deus te livrou do câncer, depois que Deus ele te deu a casa, depois que Deus te deu um filho, depois que Deus te deu uma empresa, depois que Deus te honrou no ministério, o que é que você vai fazer? Deus te guardou, Deus te protegeu. Quem você está seguindo? Hoje eu olho e eu vejo tantas pessoas que estavam na casa de Deus, que buscaram em Deus a promessa, aquilo que ela estava ansiando, desejando, e Deus fez na vida dela, mas hoje ela está seguindo os corvos. Ela recebeu aquilo que ela precisava, mas ela abandonou o Espírito Santo, ela abandonou a presença de Deus. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar nessa noite. 2022 está chegando. E você é um sobrevivente. Você é um sobrevivente de uma tempestade. Quantas pessoas não podem estar hoje celebrando a chegada de mais um ano? Deus as chamou, voltaram para a eternidade. Algumas com certeza vão ter um caminho na eternidade, nos céus. Algumas outras, quem sabe onde elas estarão. Nós vivemos dias de incertezas, dias difíceis, e eu te digo que nós estamos entrando novamente numa fase de incertezas, de inseguranças. Agora, como está o seu coração? Como você está para enfrentar 2022? Eu quero dizer para você que a obediência, ela vai fazer você entrar em 2022. E se você decidir ser íntegro e ser justo diante de Deus, se você decidir seguir a direção do Espírito Santo na sua vida, e eu tenho certeza que Deus vai abrir portas extraordinárias para você. Nós vamos, nesse momento, vai ser a nossa primeira ceia. Ainda não é 2022, mas profeticamente nós estamos declarando. Você veio na casa de Deus, você veio dedicar os primeiros dias, as primeiras horas de 2022 ao Senhor. Então nós vamos cear e após a ceia nós vamos orar. Você que está aí com os seus alvos, você que está aí com os seus projetos, seus planos, nós vamos colocar diante do Senhor e nós vamos entrar 2022 na certeza que Deus está nos guardando. 2022 vai ser um ano extraordinário, onde a nossa fé ela vai ser exercitada de uma maneira que jamais nós exercitamos a nossa fé. E nós vamos cear porque a ceia ela significa a aliança que temos com Deus. E nós estamos nessa noite fazendo novamente a nossa aliança, reatando a nossa aliança com o Senhor, reafirmando a nossa aliança com Deus.
O pão, ele simboliza o corpo de Jesus. O cálice, ele simboliza o sangue de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui um pão e um cálice que representa o corpo e o sangue de Jesus. Se você já é cristão, você entende isso perfeitamente. Mas se você está aqui nessa noite, está nos visitando, se você ainda não tem uma aliança com o Senhor Jesus, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, porque a ceia é para aqueles que entendem isso, aqueles que já reconhecem, aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Deus, Deus não trabalha com os perfeitos, Deus trabalha com aqueles que se arrependem, Deus trabalha com aqueles que são quebrantados, não é verdade? O único que era perfeito, ele caiu, né? Que Lúcifer, a Bíblia diz que ele era perfeito, era um querubim ungido, perfeito, né? Então ele caiu. Então Deus, ele trabalha com pessoas que se arrependem. Então nós estamos aqui nessa noite para reafirmar a nossa aliança com Deus, a nossa aliança com os nossos irmãos. E nós vamos cear nesse momento. Antes eu quero que você feche os seus olhos, que você comece a falar com Deus. Coloque a tua vida diante do Senhor, diga: Senhor, se em 2021 eu não fui fiel, se em 2021 eu não fui íntegro, nesta ceia, a primeira ceia de 2022, traga Jesus para a tua vida, traga Jesus para a tua empresa, traga Jesus para o teu casamento, traga Jesus para os teus negócios. Sempre há tempo de trazer, né, Deus para aquilo que é importante para nós. Pai, nessa noite nós apresentamos ao Senhor esse pão, esse cálice. Obrigado pelo teu sacrifício, pela tua morte ali na cruz do Calvário. Eu sou grato a Deus pela vida desses pastores, líderes, voluntários, nossos diáconos, nossos voluntários do Kids, da intercessão, nossos músicos, nossos voluntários do AME, meu Deus, todos esses que não têm medido esforços para estar aqui na tua casa, os nossos voluntários da produção, esses que trabalham na mídia, transmissão dos nossos cultos, meu Deus, são tantas pessoas que têm dedicado a vida para te servir aqui nesta igreja, na Life Point. E nessa noite nós queremos reafirmar a nossa aliança com o Senhor, a nossa aliança com os nossos irmãos. Nós vamos comer o pão, beber o cálice, e nós vamos entrar em 2022 na certeza que o Senhor tem portas abertas para cada um de nós. Nós dedicamos ao Senhor esse ano, e nós cremos em cada promessa para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Os nossos diáconos podem ir, nossos pastores que estão servindo também. Vamos adorar enquanto eles distribuem aí. Glória a Deus. Aleluia.